Falando em palavra, vamos para ela. Por favor, Tiago, capítulo de número 3, verso de número 13. Tiago 3:13. O irmão de Jesus, o meu irmão de Jesus, o filho de José e Maria, que também era irmão de Jesus, por parte de mãe, né? Ele escreve na sua carta, capítulo 3, verso 13, diz assim o texto da palavra de Deus: quem entre vocês é sábio e inteligente? Ele faz essa pergunta: quem é que é inteligente e quem é que é sábio entre vocês? Aí ele responde: mostre isso em mansidão de sabedoria, mediante o jeito correto de viver, por meio das suas obras. Mostre isso, mostre a sua sabedoria, pela maneira como você vive. Pessoal, eu quero hoje, domingo, daqui a 7 dias, domingo que vem, e daqui a 14 dias, no outro domingo, falar sobre 3 princípios que são fundamentais para quem quer ter uma vida de qualidade, enquanto a eternidade não se manifesta. É muito importante nós como igreja, vocês estão aqui comigo, amém? Amém. A gente entender que o Evangelho de Jesus tem 2 facetas, uma moeda com 2 faces. A primeira face, a mais importante delas, é Evangelho da salvação. Repete bem forte essa expressão. O que é o Evangelho da salvação? Jesus veio e morreu no meu e no seu lugar. Não há um justo sequer. Todos se extraviaram. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Há um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Só tem um jeito de você ir para o céu. Só tem uma forma de você se conectar com Deus, que é por meio de Jesus. Não é pastor, não é padre, não é igreja, não é instituição, não é ninguém. É Jesus. Ele é o Deus vivo. Ele é o primogênito de toda a criação. Evangelho da salvação é você confessar os seus erros à pessoa de Jesus, recebê-lo no seu coração, e a Bíblia nos ensina que o nosso nome é escrito no livro da vida, e nós iremos para o céu. Quem vai para o céu comigo, diga amém. Amém. Evangelho da salvação. Essa salvação ainda há de se manifestar. Porque ou nós como igreja seremos arrebatados na segunda vinda dele, ou a maioria esmagadora vai morrer, faz parte. E a Bíblia diz em Eclesiastes 12 que depois da morte o espírito volta para Deus, de onde veio, e o corpo para o pó, para a terra, de onde veio. Então depois da morte, nós teremos um destino. Ou é o céu, ou é um lugar mais quente que Roraima. Vocês estão aqui comigo? Eu não sei você, vou para o céu, é melhor. Amém? Só para eu entender melhor, quem vai comigo, diga glória a Deus. É Evangelho da salvação. Já entregou a vida para Jesus? Pergunta para a pessoa que está do teu lado, por favor, pergunta para essa irmã que está. Pergunta assim: você já entregou sua vida para Jesus? Já pergunta para ela: se quiser fazer agora, eu já oro contigo, vamos para o céu comigo. Amém, gente? Evangelho da salvação. A salvação há de se manifestar. A vinda de Cristo é, acima de tudo, por causa desse Evangelho. Entretanto, nós precisamos entender que o Evangelho de Jesus tem o Evangelho da salvação, essa faceta, mas existe um outro lado da moeda, Evangelho do reino. Fala bem forte. Evangelho do reino. Por isso ele nos ensina, na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha até nós, venha para cá o vosso reino. Ele não diz assim: vamos nós para o seu reino, porque o seu reino ainda há de se manifestar na eternidade, Evangelho da salvação. Mas no Evangelho do reino eu clamo, eu digo: Senhor, vem nessa terra. Senhor, eu sei que o príncipe desse mundo está aqui presente. Eu sei que o mundo jaz no maligno. Mas é possível viver uma vida debaixo da tua mão. É possível viver uma vida protegida. É possível eu praticar as verdades da tua palavra, para que enquanto a eternidade não se manifeste, eu viva bem. Isso é Evangelho do reino.
Quando nós só pensamos no evangelho da salvação, bora viver de qualquer jeito, porque o que importa é a eternidade mesmo. Não adianta, para que eu vou tratar bem meu filho? Para que eu vou tratar bem minha esposa? Para que eu vou pensar em ter recursos? Para que eu vou... Não, de qualquer jeito, deixa a vida me levar, pagodinho. O evangelho da salvação te faz pensar só nisso, mas há o evangelho do reino. E há princípios, por isso que nesses 3 domingos, eu quero falar com vocês aqui sobre 3 princípios importantes para você viver bem na terra, enquanto você não vai para o céu ainda. Amém? Eu não sei você, eu quero ir para o céu, mas também quero viver o tempo que eu viver aqui da melhor maneira possível. Quais são esses 3 princípios? Repete comigo: sabedoria, integridade, maturidade. Presta atenção, sabedoria. Sabedoria aqui, ó. Não dá para viver bem nesse mundo sem sabedoria. Integridade. Quem de fato eu sou diante de Deus. É mais que caráter. Caráter é o que eu sou diante das pessoas. Vocês como comunidade podem conhecer o meu caráter, mas aqui não há ninguém que possa conhecer da minha integridade. Caráter é o que eu sou diante de vocês. Integridade é o que eu sou quando não estou na presença de vocês, diante de Deus. Sabedoria, integridade, maturidade. Porque para você viver bem, você precisa amadurecer. Hoje eu quero me concentrar nesses 20 minutinhos que eu tenho sobre sabedoria. Por isso o tema da minha palavra é: gente inteligente também faz escolhas tolas. Não vou nem pedir para levantar a mão quem já fez uma besteira na vida. Não vou nem pedir para levantar. Vou nem pedir. Porque todos nós fazemos, sim ou não? Não, só para eu saber aqui, quem já fez bobagem na vida? Só para eu saber, já fez uma bobagem assim na vida? Quem fez ainda esse ano? De julho para cá. Por quê? Porque Tiago está nos ensinando em Tiago 3, verso de número 13, que a verdadeira sabedoria não é conhecimento. Que inteligência é bom, mas sabedoria é melhor. E que quem anda em sabedoria consegue transformar o que sabe em vida prática. Porque a fé vem pelo ouvir, a fé vem pelo, mas a sabedoria vem pelo praticar a palavra. Você lê a palavra, você ouve a palavra e a fé brota no seu coração, porque a fé vem pelo ouvir. Mas meu amigo, você pode sair daqui cheio de fé e não colher resultado nenhum. Porque para você colher o resultado, você precisa ouvir, ativar a fé, receber a fé, deixá-la crescer e passar por aquela porta vermelha e dizer assim: vou praticar. Porque aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é semelhante a alguém que constrói a sua casa sobre a areia. Diante dessas verdades, eu quero falar com vocês aqui e fazer um contraste sobre pessoas inteligentes e a verdadeira sabedoria. 5 contrastes entre uma pessoa realmente inteligente, mas a diferença de alguém que de fato é sábio. Primeiro contraste, anote aí no seu coração. O inteligente sabe, o sábio pratica. Inteligência é você conhecer as coisas, e conhecer é bom. O mundo cresce com conhecimento, conhecer é bom, estudar é bom. Não gosta de estudar e nem trabalhar? Nem, não é? Então, Paulo diz, quem não quer trabalhar, quem não quer estudar, quem não quer melhorar, quem não quer trabalhar, também não coma. Melhor morrer. Então, veja, inteligência é bom. Inteligência me ajuda a resolver as coisas. Só que sabedoria não significa dizer que você só tenha inteligência. Porque a sabedoria é prática, não é só conhecimento. Quem é sábio, não só sabe das coisas, mas coloca a vida em prática. Por isso ele diz que a verdadeira sabedoria, ela é demonstrada pela maneira como você vive. Tiago não diz assim, ó, mostre-me a tua sabedoria e explica para mim aqui, explica como é que é. Ele não pede para explicar, ele diz assim, demonstre ações.
Presta atenção, vê se faz sentido. Alguns exemplos. Vocês acham que é possível, assim, uma pessoa conhecer muito de finanças? Vê se faz sentido. A pessoa conhece muito de finanças, mas ela está endividada. É possível isso acontecer, sim ou não? Sim ou não? Será que tem alguém assim hoje, aqui? Não, pastor, vieram no outro culto. A pessoa sabe tudo de finanças. Por exemplo, uma pessoa que conhece tudo sobre como funciona um cartão de crédito. Aleluia. Ela sabe juros de 15%, não é ao ano, é ao mês. Ela sabe, mas ela não consegue se conter. Ela gasta, e ela gasta. E quando a fatura chega, ela chama o pastor e diz assim: ora por mim, pastor. Eu estou sentindo que é demônio. Aí eu tenho que falar para ela a verdade. Onde está? Senhor, revela-me onde está esse demônio. Eu coloco a mão sobre a cabeça dela e digo: Senhor, revela para ela agora também. Abre os olhos. Por exemplo, vê se faz sentido para vocês. Alguém pode entender muito de casamento, de relacionamento, de criação de filhos. Entender, mas ainda assim destruir a própria família. Sim ou não? Outro exemplo. Alguém pode conhecer profundamente a Bíblia, conhece, mas ainda assim trata mal as pessoas. É possível ou não? Ixi, o que eu já vi de crente tratando mal os outros. Um dia desses aqui, quer dizer, um dia desses não, muito tempo atrás, um pastor aqui da nossa casa, ele estava indo, e ali na Taide teve, descendo, e pá, aí já naquela parte da mangueira, conhece? Todo mundo conhece, né? A mangueira que fica no meio da avenida. E tal, e aí tinha uma pessoa atrás sinalizando pro pai, ele estava num carrinho simples, ele acelerando, o cara com luz alta, piscando e tentando ultrapassar ali a estreito, ele ali e tal, e chegou até a dar uma encostada, deu uma encostada, ele dirigindo, o Senhor, chegou e o cara falando atrás, falando em línguas, entendeu? Paralelepípedo, e pá, aquele negócio todo. Até que eles pararam no mesmo semáforo aqui, no mesmo semáforo. O pastor estava aqui do lado direito, e o irmão daqui da igreja, parou aqui do lado, e baixo, e pá. Aí o pastor baixa o vidro assim, ele viu que era o pastor. Ele viu. Ô irmão, desculpa aí. E ele falou: ô pastor, é o senhor. A pessoa conhece muito de Bíblia e trata mal os... Não é possível isso conhecer, sim ou não? Existir, sim ou não? Por quê? Porque um tem conhecimento, mas não significa dizer que alguém pode conhecer muito sobre efeitos prejudiciais de maus hábitos. Conhece tudo sobre maus hábitos, mas ainda assim, continuar praticando maus hábitos. Uma vez eu fui numa consulta médica, e o médico falando sobre saúde, porque o pulmão, e pá, isso que você tem que se exercitar. Eu disse: é verdade. Mas assim, ele estava muito acima do peso. Mas pô, legal. Aí eu fiquei pensando assim: pô, essas coisas não funcionam comigo, porque se eu chegar lá na igreja e dizer para as pessoas: faz isso, e eu não fizer, não vai dar certo. Por que, gente? Porque o inteligente sabe, mas o sábio pratica. Repete bem forte comigo, diga assim: o inteligente sabe, mas o sábio pratica. Segundo contraste que eu quero chamar a tua atenção aqui. Segundo, o inteligente pensa no agora. O inteligente pensa no... Mas o sábio pensa nas... Por que o sábio pensa nas consequências? Porque ele sabe, o sábio já sabe que palavras e ações são sementes. Palavras e ações são... E o que é uma semente? É um negócio bem pequenininho que tem dentro daquele negócio bem pequenininho uma árvore. Está uma árvore lá dentro da semente. É só questão de tempo para poder a semente brotar e a árvore crescer. O sábio ele diz assim: cara, eu tenho que ter cuidado com as minhas palavras, eu preciso pensar no que eu digo, eu preciso colocar filtro na minha língua. O inteligente,
O inteligente diz assim, cala a boca, já morreu. Está pensando o quê, pastor? Quem manda na minha vida sou eu. O inteligente, ele diz assim, eu falo mesmo, eu falo, porque eu sou sincero. Conhece gente assim, não? Eu falo, e olha, eu não levo desaforo para casa não, hein, porque eu sou sincero. O sábio pensa assim, está sinceramente errado. Porque tudo que eu falo tem efeito sobre mim. De Deus não se zomba, tudo que o homem plantar, isso também ele vai. Então ele pensa nas palavras, ele pensa nas decisões, porque o sábio mede consequências. O inteligente, ele faz a seguinte pergunta, eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer isso? O inteligente pergunta assim, mas o sábio, ele faz a pergunta, se eu fizer isso, onde isso vai me levar? O inteligente, ele toma decisões de acordo com o seu jeito, e se der errado, ele ora. Ele ora e diz assim, Senhor, me ajuda aqui, ajuda aqui a juntar esses cacos aqui que eu decidi. O sábio não, o sábio ora primeiro, para depois decidir. Porque ele entende o conceito do Salmo 37, entrega teu caminho, entrega o teu. Em outras palavras, antes de eu andar pelo caminho, eu entrego o caminho ao Senhor, dizendo assim, Senhor, eu devo ir por aqui? Porque eu sou livre para escolher, mas quais são as consequências dessa minha escolha? Porque toda decisão tem uma consequência escondida, gente. Toda decisão. E se você é sábio, você precisa refletir mais sobre as suas decisões. Porque existem decisões que não vai interferir em nada na tua vida. Por exemplo, você vai vir no culto das 10 da manhã, das 5 da tarde ou 7 da noite. Cara, não vai interferir muito na tua vida. No máximo sobre estacionamento e sobre horário. Que roupa você vai vir para a igreja? De branco, de azul? Não vai interferir muito na sua vida. Agora, tem coisas, meu amigo, que vai interferir poderosamente na nossa vida, sim ou não? Tem coisas que vai interferir sobre a vida dos seus filhos. Tem coisa que vai interferir. Por quê? Porque nós estamos interligados uns com os outros. Escuta, presta atenção. O inteligente pensa no agora, mas a pessoa sábia pensa nas consequências. Terceiro contraste que eu quero chamar a atenção da igreja. O inteligente confia no que sabe, mas o sábio sabe que não sabe tudo. Como disse o filósofo, só sei que nada sei. O sábio. O inteligente confia na força do seu braço, faz cálculos, faz as equações. O sábio, ele entende Provérbios 3, verso 9, que diz, não te estribes no teu próprio entendimento. O sábio pratica Provérbios 3, 7, que diz assim, não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. O sábio combate nele a autossuficiência, enquanto o inteligente cada vez mais se apoia no que sabe. E isso, gente, não vai dar certo, porque nós não sabemos tudo. Escuta, vocês ainda estão comigo aqui, gente, amém? Presta atenção, deveria ser, mas experiência, idade, não significa sabedoria. Há muita gente jovem, por favor, falo com amor e carinho, há muita gente jovem que é mais sábia do que alguém que tem experiência. Sabe por quê? Porque experiência sem humildade não ajuda em nada. Experiência é importante, mas ela precisa ser praticada com humildade. E a sabedoria pressupõe a humildade, porque sabedoria não combina com soberba. O inteligente acha que sabe tudo e confia no que sabe, mas o sábio ouve conselhos. O sábio faz o quê? Por isso que toda pessoa sábia não toma decisões importantes sem ouvir conselhos. Toda pessoa sábia ouve conselhos. E aí eu vou chamar a tua atenção aqui, Quem são as pessoas mais importantes para você ouvir conselho? As pessoas que de fato te amam, de verdade.
teu pai e tua mãe te ama ou não te ama? É sábio ouvir a opinião da mãe. É sábio. Porque é muito raro uma mãe falar alguma coisa, muito, mas é raríssimo. Porque o conceito de mãe pressupõe autossacrifício. Toda mãe sempre vai falar a verdade para o filho, doa o que doer. Por isso, filha, presta atenção aqui. Antes de você entrar num relacionamento, pede o consentimento dos teus pais. Isso aqui não é religiosidade não, é sabedoria. Como é que você acha que um relacionamento vai dar certo se nem o apoio ou a bênção dos teus pais você tem? Não vai dar certo. Não tem como. Porque você vai casar com alguém, mas essa pessoa tem um pai, tem uma mãe. Tem ou não tem? E é sábio você não ser inimigo ou inimiga da sogra. É sábio. Isso é muito forte esse conceito. É muito forte isso. Eu estou casando com ele, mas tem uma mãe. E no dia das mães? Oi, sogra. E não é assim, às vezes elas aparecem na tua casa. Sem avisar. De chinelo. Na hora do almoço. Aí você tem que dizer, põe água no feijão. Sábio ouve conselhos. Agora, por que a gente não gosta de conselho? Porque pessoas que genuinamente nos amam e vai nos aconselhar, na maioria das vezes, vai falar o que a gente não quer ouvir. Vai falar o que a gente não quer? Por que a gente gosta de se aconselhar com os amigos? Porque a gente é inteligente, a gente faz os cálculos, vai dizer, esse meu amigo aqui pensa como eu penso, logo 9 fora, desce 3, vai para cima, vai para baixo, olha aí, ó, fulana. A gente chega até para nossa amiga e fala assim, amiga. Hoje em dia, como é difícil hoje em dia as pessoas procurarem um gabinete pastoral. Mas, cara, aqui nessa igreja nós temos atendimento com pastores aqui, são 5 pastores, todo dia a gente atende. Tem uma agenda que você pode vir. Sabe por quê? Porque um pastor de verdade, ele não vai falar o que ele pensa, ele vai falar o que diz a palavra. E eu confesso para você, já tive muitas vezes vontade de falar o que penso. Uma vez um casal chegou perto de mim assim, e tinha uma situação, minha irmã deu vontade de dizer assim, mas deu vontade. Eu disse assim, olha, eu acho que vocês deviam, aí eu me lembrei da palavra, se amarem. Amem-se. Amem-se. Quando eu entrei no carro, eu falei, Kelly, quase que eu falo, para dizer assim que, mas nós somos pastor, né? Amém, gente? Eu estou no 3 ou no 4? Vou agora para o 4. O quarto paralelo. Inteligente pergunta o que funciona. O sábio pergunta o que agrada a Deus. Pessoas inteligentes perguntam assim, como é que funciona isso? Toda pessoa inteligente quer conhecer sobre o mecanismo de funcionamento das coisas. Mas pessoas sábias, elas, acima de tudo, querem saber o que agrada a Deus. O que agrada a... Porque nem tudo que funciona agrada a Deus. Sim ou não? Mentira funciona? Funciona ou não funciona? Claro que funciona. Mentira funciona. Embora tenha a perna curta, mais cedo ou mais tarde você vai ser descoberto, mas ela funciona por um tempo. Mentira funciona. Agrada a Deus? Não agrada a Deus. Manipulação funciona ou não funciona? Funciona. Pessoas inteligentes são altamente manipuladoras. Elas usam a inteligência dela, irmã, elas costuram, e elas vai. Irmão, você fala assim, meu Deus. Pessoas inteligentes são altamente manipuladoras, mas elas sabem que muitas vezes a sua manipulação, aliás, muitas vezes não, 100% da sua manipulação não agrada a Deus, porque Deus não quer que você manipule ninguém. Deus ama que você influencie, não que manipule. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Você é um negociante, você é um empreendedor. Imagina o cara que diz assim, vou dar um exemplo aqui, o cara vai vender um carro, uma loja, vai vender o carro. Chega lá o cliente, ele fala assim, e aí cara, esse carro tem procedência? Ele diz, que é isso? A procedência sou eu. E aí, baixa a quilometragem? Baixíssima!
baixíssima. Ele só não quis dizer que baixa quilometragem é quando o carro andava de ré, que para frente tinha mais de 100 mil. Já teve alguma batida? Nunca. Nunca teve um arranhão, mas ele sabe que tem umas massas lá escondidas. Aí ele vende o carro. O que ele fez? Deu certo ou não deu certo? Deu. Caiu o dinheiro na conta, sim ou não? Caiu. Mas agradou a Deus? Porque nem sempre o que funciona agrada a Deus. Pessoas sábias procuram saber o que agrada a Deus. Ela não pergunta se isso funciona. Ela pergunta se será que é a vontade de Deus para a minha vida? Porque pessoas sábias compreendem o que diz Provérbios 14:12. Há caminho que ao homem parece ser direito, mas o cabo deles, o fim deles é morte. O mundo chama de inteligência conseguir o que deseja. Deus chama de sabedoria desejar aquilo que é certo. É diferente. Eu vou finalizar nessa noite falando para vocês sobre o quinto e último paralelo. O inteligente pode construir sucesso. O sábio constrói uma vida. Porque sucesso não significa dizer vida. Tem muito sucesso que é destrutivo. Tem muito sucesso que você paga preço alto demais para consegui-lo. E não foi Deus que trouxe na sua vida. Porque o que adianta você ter sucesso na vida profissional e ser mal sucedido na vida familiar? Porque nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. O que adianta você ser um grande homem de recursos, de provisão, mas você foi ausente ou é ausente no momento mais importante dos seus filhos, na primeira e na segunda infância. Porque você, de maneira legítima, até pensa assim: cara, eu preciso ser provedor, eu quero facilitar o caminho e o futuro dos meus filhos, eu quero dar para os meus filhos o que eu nunca tive. Legítimo. O problema é que você sacrifica demais e você ainda não entendeu que mais do que o seu dinheiro, seus filhos precisam da sua presença. Sua esposa não está precisando que você ganhe mais. Tudo bem que se você ganhar mais, ela não vai ficar triste não. Mas se ganhar dinheiro fosse pré-requisito para você ter um bom casamento, pessoas que são ricas e os milionários nunca se divorciariam. Porque uma mulher não está precisando do seu dinheiro. Ela está precisando da sua segurança. Ela está precisando da sua palavra. Pessoas inteligentes constroem sucesso. Pessoas sábias constroem uma vida. E por que elas constroem uma vida? Porque elas sabem que existe um equilíbrio entre o natural, o emocional e o espiritual. Elas trabalham para conseguir as coisas, mas elas priorizam a família, porque mais importante do que o poço que cava é a tenda que constrói para casa. Porque mais importante do que você construir uma boa casa, uma mansão com piscina e não sei quantos quartos, é você dar para a sua família um lar. Porque muitos têm casa, alguns têm lar. Lar é diferente de casa. Casa, você vai e às vezes você não quer nem voltar. Lar não. Lar você sai e você não vê a hora de voltar, porque você tem um lar. Lar não é sobre ter conforto. Lar é sobre ter paz. Ter o quê? Paz. Porque muitos têm conforto, mas não têm paz. Por isso a palavra do Senhor diz que se você for na casa de alguém que não tem nada, mas tem paz, tem tudo. Mas se você for na casa de alguém que tem tudo e não tem paz, você não tem nada. Eu já fui na casa de muitas pessoas a convite de pastor, milionários, e a única coisa que não tinha lá era paz. Tinha tudo, mas não tinha paz. Tinha um garçom servindo um bom almoço, mas não tinha paz. Tinha um chefe de cozinha que preparou o melhor camarão, mas não tinha paz. Eu já fui na casa de alguém para comer pão com mortadela. Ah, que gostoso, hein? Pão com mortadela, porque tinha paz. Tinha o quê? Paz. Paz. Lar é sobre paz. Quem constrói vida equilibra trabalho, família e não se esquece de Deus. Não se esquece de? Claro, porque Deus é a parte mais importante. Ele tem vida devocional, ele tem vida de oração, ele serve na igreja, ele ama a igreja. Por que ele se envolve com a igreja de Cristo? Porque ele sabe que isso ali faz parte da vida espiritual dele. E ele consegue construir de maneira equilibrada.
E o maior legado que nós pais podemos deixar para os nossos filhos é ver os nossos filhos verem a gente assim, ó, servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor. Eu tenho 2 filhas, uma vai fazer agora 18 e a outra vai fazer 12 no mês que vem. E elas amam a casa do Senhor. Não é porque a gente obriga elas a virem, não. É porque elas viram na gente, eu e Kelly, desde pequeno, servindo na casa do Senhor, amando a casa do Senhor. A gente chega lá em casa, a gente não fala mal da igreja, embora às vezes a gente tenha motivo. Mas a gente não fala, porque a gente está educando as nossas filhas. Elas amam a casa do Senhor. Eu lembro das minhas filhas novinhas, até hoje a Esté fala assim: pai, hoje tem igreja? Aí eu digo: filha, a igreja tem todo dia. Culto hoje não tem, é só quarta e domingo. Elas amam estar aqui. A gente serve em 3 cultos aqui, eu e Kelly. Eu preguei nos 3 cultos hoje aqui. Elas estão com a gente nos 3 cultos. Sabe por quê? E elas não põem dificuldade. Elas querem chegar cedo. A mais nova chegou aqui às 7 da manhã, às 8 da manhã, e depois eu tive que estar aqui às 10 no culto. E quando já estava indo para casa, ela falou: pai, tem que voltar às 3. Eu, aleluia. Fui almoçar, cheguei em casa 1h30, tomei um banho, vesti uma camisa e disse: bora para a igreja. Para depois estar aqui no culto das 5. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, gente? Amém? Quem está entendendo? É equilíbrio. É equilíbrio, não é só ter dinheiro. É ter paz. Não é só ter paz, é deixar um legado. Agora, se você tem só vida espiritual, mas também você não conseguiu prosperar aqui, tem alguma coisa errada. Você precisa equilibrar isso. Meu tempo acabou. Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Deus nos chama para um tempo de sabedoria. Quem aqui quer ser sábio? Quem aqui quer ser sábio? Sábio, construir uma vida. Fica de pé comigo em nome de Jesus.